Olá, fonos! Bem-vindos! Fono, você já parou para pensar quais são as tendências de 2024 dentro da fonoaudiologia? Quando eu pensei nesse tema, eu pensei em como o mundo muda rápido e como a gente tem que se adaptar rápido às mudanças do mundo. Por quê? A gente está numa era em que as coisas acontecem numa velocidade muito mais acelerada por causa das tecnologias. E a gente tem que se adaptar a isso. Isso não quer dizer que você vai se tornar uma pessoa workaholic, que não vai fazer mais nada da vida além de trabalhar. Eu tô aqui para mostrar para você que não precisa ser assim. A gente consegue olhar para as tendências da fonoaudiologia e do mundo, não só da fonoaudiologia, e ter qualidade de vida. Por isso que eu trouxe esse tema para vocês hoje, para a gente conversar um pouquinho sobre essas questões e principalmente sobre tecnologia, certo? Me contem, fonos, vocês têm acompanhado essa questão de inteligência artificial? Como que isso chegou para vocês? Como que vocês têm percebido a inteligência artificial entrando aí na área da saúde? Vocês veem isso com bons olhos ou vocês ficam meio preocupadas, acham meio estranho? Será que isso vai atrapalhar o nosso trabalho ou até prejudicar o nosso trabalho? Me contem aqui, o que vocês acham disso? Eu vou começar por isso então, por inteligência artificial, porque é um tema que deu um boom agora do final do ano para esse início de ano e que é uma tendência não só na fonoaudiologia, mas no mundo, e que é importante nós como fonoaudiólogos olharmos para isso desde o início e já nos adaptarmos. Tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, certo? E nós temos como aproveitar isso para o nosso bem. Então eu vou trazer aqui para você algumas perspectivas da inteligência artificial e de como nós podemos usá-la a nosso favor. Bom, já chegaram para mim e falaram: Lu, eu tô preocupada com essa questão de inteligência artificial, porque imagina, se o povo antes já olhava vídeos aleatórios na internet para tentar fazer exercício do seu jeito, imagina agora que ele pega, por exemplo, o chat GPT e escreve ali como fazer exercícios para o meu filho melhorar a língua presa, por exemplo. Tô meio assim com isso, não tô gostando muito dessa ideia não. Bom, vamos lá que eu vou falar um pouquinho sobre como essa área pode nos ajudar. Segura aí, Isabelle, que eu vou te trazer. Primeira coisa, não precisa ser uma ameaça. Se a mãe colocar lá no chat GPT como ajudar o meu filho com a língua presa, vão ter respostas que muitas vezes são coerentes. Eu testei, eu peguei e fiz várias perguntas, que são perguntas que os meus pacientes normalmente me fazem, são dores dos meus pacientes. E o que aconteceu? As respostas são respostas rasas e são respostas que não dão como fazer. Ela entrega, é importante você fazer um exercício de respiração diafragmática, é importante você fazer um exercício vocal, como por exemplo, vibração de língua, até cita. Só que aí, adianta citar? Não adianta citar. Nós, fonoaudiólogos, sabemos exatamente como o nosso paciente deve fazer o exercício. Não tem como competir com isso. A pessoa pode até olhar, pode até tentar fazer sozinha, mas ela não sabe se ela está fazendo direito. E a gente, mais do que qualquer pessoa, sabe que fazer de qualquer jeito gera mais prejuízo do que não fazer o exercício. Eu sempre falo isso. Não peguem exercício da internet, pelo amor de Deus, porque se você pegar um aleatório lá e fizer errado, é pior do que não fazer nada. Eu falo isso para todo mundo, em todo lugar, e é isso. Então, a inteligência artificial, primeiro, tô tentando tirar o medo de vocês desse susto aí. Poxa, né? Tá vindo coisa nova, como é que será que vai ser? Fica tranquila, fica tranquilo, porque isso não é uma ameaça. Não tem como eles irem ao nosso nível de especificidade que está olhando para aquele ser humaninho na nossa frente. Então, vamos lá. Inteligência artificial ajuda, sim, a ter uma ideia do que fazer. Só que somos nós, fonoaudiólogos, que sabemos se é por aí mesmo,
se esse paciente realmente precisa daquele tipo de exercício. O que eu mais vejo é que o exercício que é bom para um paciente não é bom para o outro, o mesmo exercício, que tem exercício que um executa de forma assim, linda, maravilhosa, e tem paciente que executa aquele exercício tudo errado, que se ele continuar fazendo ele machuca mais ainda. Então isso é só a gente que sabe olhando, só a gente que sabe avaliando, certo? Então fiquem tranquilos. Mas por outro lado, você quer ter ideias, né? Você quer ver se de repente não vem mais alguma ideia além do que você já pensou? Você pode pôr lá como fazer exercício de língua. Você vai ler e vai falar, nossa, é verdade, dentro disso, e daí você complementa. Eu sei que tem que trabalhar isso dessa forma, vamos testar. Então ele pode ser como se fosse o livro para você. Ele pode te dar os indicativos para depois você, como profissional, saber o como fazer com o seu paciente. Você pode usar isso a seu favor. O que não pode acontecer é a pessoa não ter conhecimento e acreditar naquele site piamente. Infelizmente, nesse meu teste de pegar e fazer um monte de pergunta, chegou uma hora que ele errou, tá? Então, teve hora que ele falou uma coisa que não era bem assim. E isso a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque que não é para todo mundo. 2, que às vezes ele vai para um lado que não é bem assim, ok? Lu, mas e aí, como que eu posso usar então ao meu favor? Você pode usar para ter ideias, você pode usar para de repente organizar as suas ideias. Tem um monte de profissionais usando, por exemplo, eu estou falando do chat GPT, mas pode ser outro, tá? Tem um monte de profissionais usando para fazer um esqueleto de alguma coisa. Então, eu vou falar sobre tal assunto, eu vou dar uma palestra. Você pode escrever lá o que falar em uma palestra sobre voz profissional. Ele vai te dar pontos e você, como bom profissional que você vai desenvolver esses pontos e fazer a palestra ser boa, com técnicas dentro de como dar uma palestra boa, que isso o site não vai te ensinar. Certo? Ficou claro, então, que ele não é uma ameaça? Não tem problema ele existir? Na verdade, até existe orientações de procurar um fonoaudiólogo. Teve pergunta que eu pus que falou, uma orientação para você é fazer isso, aquilo, mas procure sempre um fonoaudiólogo. Isso eu fiquei feliz. Depois eu posso até dar uns prints das respostas e postar aqui no story para vocês verem, tá? Eu só não vou ficar lendo aqui pra gente não perder tempo, porque eu tenho mais coisa para falar. Tudo bem? Faz sentido para vocês? Já tinham pensado nisso? E não tem só o site GPT, tá? Nós temos outras inteligências artificiais, outros aplicativos, enfim, que também pode ajudar. Mas eu trouxe aqui o que o pessoal tá falando mais, que é esse, certo? Ok? Então vamos lá. Estamos na era digital, estamos na era da tecnologia. E quem se destaca nessa era? Quem se adapta a essa tecnologia e quem vai no contraponto disso. Eu tenho uma palestra que eu dou de inteligência emocional, que eu sempre começo falando, né? Inteligência emocional. Daí eu coloco uma imagem super tecnológica, assim, meio de robô no fundo, e o pessoal fica, né? Essa moça vai falar de inteligência emocional, o que é isso, né? Acho que eu vim na palestra errada. Falo, pois é, pessoal, a gente tá falando de inteligência emocional numa era digital. E por que eu trago isso nas palestras e tô trazendo isso para vocês agora? Porque é agora, é na era digital que a inteligência emocional e que o atendimento humanizado nunca foi tão valorizado. Certo? Então, uma tendência da Fono, não só de 2024, mas daqui para frente, por causa da tecnologia, é a gente valorizar o humanizado. Por que depois da pandemia todo mundo quis voltar para o atendimento presencial? Porque ninguém aguentava mais ficar só na tela, ninguém aguentava mais ver as pessoas só na tela. As pessoas sentiram falta de estar ali realmente, olhando para você diretamente, sem a tela no meio. Então, nós temos que nos adaptar. Então, sempre, quem se adapta, sai na frente. Olhar para o que está acontecendo e ver o benefício disso e não ver só como uma ameaça, porque tudo tem os dois lados da moeda, certo? E usar o ser humano a nosso favor, principalmente nós que somos da área da saúde. Agora é a hora que, mais do que nunca, estudar inteligência emocional, entender o seu paciente, observar o seu paciente como um todo e não só
aquele paciente do diagnóstico XYZ, ele é mais do que um diagnóstico. Então, ter esse olhar humanizado faz toda a diferença do mundo. Certo? Faz sentido para vocês? Então, sim, valorizem a tecnologia, vão atrás do que pode ajudar, mas não esqueçam do humanizado. Vou dar outro exemplo. Eu tenho colegas que têm alguns aplicativos e softwares que as ajudam em agendamento, manda mensagem automática para lembrar e tudo mais. Eu acho sensacional, né? Acho bom, facilita. Imagina você ir de um em um lá e ficar mandando mensagem para lembrar o seu paciente. Só que não deixa o humanizado de lado, faça o seu papel humanizado também, porque você conversando com seu paciente é outro nível do que uma máquina e ele percebe e sente a diferença, certo? Então, sempre de novo, adapta, usa a seu favor, mas não deixa o lado humanizado de lado, porque é isso que faz o diferencial aí, ok? Muito bom. Então, eu coloquei como uma tendência muito grande são as inteligências artificiais. Nós temos sim que ficar atentas a tudo que está acontecendo aí e termos essa visão sempre crítica, analítica, humanizada, usar o favor, mas também não deixar prejudicar o nosso atendimento. Ok? Isso vale também para aplicação em consultório. Então, usar as tecnologias no consultório é maravilhoso, né? Usar uma Alexa no consultório, que facilita o processo, você fala uma coisa, ela já sai tocando, ao invés de você ter que ir lá até o computador e tananã, e volta, e senta de novo, e daí vai, tananã, volta. Às vezes você tem uma Alexa no seu consultório, você fala, Alexa, ligar o Vocalize tal para o paciente. Plim, já começa a tocar, ó que belezinha. Facilita e não tira o humanizado, porque é você que está lá orientando, não é a tecnologia que está fazendo por você, mas ela facilita o seu processo de ir e vir, ela otimiza, ela deixa o seu atendimento mais rápido. Tudo que é mais rápido, tudo que você consegue resultado mais rápido é mais valorizado. Então, o que é melhor? É melhor você pagar, sei lá, vou chutar, tá? É melhor você pagar 5 mil em 3 sessões que vão dar resultado ou pagar baratinho em alguma sessão que vai ficar mais de ano e não vai ter esse resultado todo. As pessoas pagam pela rapidez do resultado e nós temos que olhar para isso também. Isso também é uma tendência que, lógico, já faz muito tempo que isso acontece, mas cada vez mais, porque as pessoas, agora na minha opinião, né, infelizmente, estão muito aceleradas. As pessoas estão aceleradas, querendo tudo muito rápido, nós temos que nos adaptar e temos que trazer consciência para o nosso paciente. Você veio aqui para um tratamento, para um desenvolvimento, não é mágica, não é receita de bolo, nós vamos estudar o seu caso e nós vamos desenvolver você. Desenvolver é um processo, mas quanto mais você conseguir agilizar esse processo, melhor para o seu paciente, melhor para você também, porque você vai ter um giro maior no seu consultório, mais pessoas entram e saem satisfeitas e você consegue ter mais aí resultado, inclusive de crescimento de carreira, certo? Então, a gente tem que olhar sim para agilidade e resultado. É uma coisa que cada vez mais as pessoas buscam e elas preferem sim pagar mais caro em quem tem mais resultado do que pagar baratinho por algo que vai durar muito tempo e de repente não vai ter tanto resultado assim. E eu não tô falando que vai ser receita de bolo e que vai ter resultado em uma sessão só, porque isso não existe na fonoaudiologia. A gente precisa de desenvolvimento, a gente precisa entender o nosso paciente e desenvolver com ele até ele ficar bom. Tá? Isso é uma conversa que você tem que ter com seu paciente logo na primeira sessão para alinhar, ainda mais no mundo que a gente vê muitas falsas promessas. E eu vou entrar no próximo tema, que também é uma tendência que nós temos que ser firmes e fortes aí, que é a fonoaudiologia se colocar no lugar dela. Então, se a gente olhar lá dentro do conselho da fonoaudiologia, nós temos muitas áreas e nós temos que nos apropriar delas. Por quê? Porque o mercado está crescendo, a nossa área é uma área muito forte, porque hoje tudo é comunicação e cada vez mais as pessoas estão valorizando comunicação. E quando eu falo em comunicação, entra voz, fluência, linguagem, motricidade, tudo está relacionado com comunicação. Então, mesmo que você seja da disfagia, que você atenda, né, casos mais neurológicos, está ajudando aquela pessoa
a muitas vezes deglutir, engolir, mas também na fala. Então, a comunicação é a nossa área, a gente tem que se apropriar dela e o mundo está crescendo nesse ponto. Ou a gente pega o que é nosso, ou vão ter pessoas não tão preparadas assim, colocando ali que é o especialista em comunicação. E aí? Não é justo com a gente, não é justo com o nosso estudo, com o nosso preparo. Então, por favor, fonos, vamos nos apropriar do que é nosso, do que a gente estudou na faculdade, na pós e continua sempre estudando para entregar valor para o nosso paciente, ok? Então, uma tendência de 2024 para frente, já começou já faz algum tempo, é o poder da comunicação na vida das pessoas. O mundo empresarial acordou para isso, entendeu que técnica não é tão importante assim. Quem sabe de RH sabe cada vez mais se é avaliado e priorizado a parte comportamental daquela pessoa que possivelmente vai entrar para a empresa do que a técnica. Porque se a pessoa tem um mindset de crescimento, se ela tá ali com vontade de aprender e ela tem condições para isso, vale mais a pena contratar essa do que aquela que é muito boa de técnica, mas faz um fuá na empresa, briga com todo mundo, não tem inteligência emocional. Enfim, Luísa, para que você tá me falando disso? Porque isso é comunicação. Isso é comunicação. Inteligência emocional, ela vem antes da comunicação acontecer. Isso é nosso. Esse ato de pensar em como agir e depois comunicar é nosso. Então, a gente tem um mundo pela frente, tá? Não tô falando que você tem que se especializar em oratória, comunicação empresarial. Eu só tô te dando exemplos de como o nosso mercado é grande e como as nossas áreas estão sendo cada vez mais valorizadas. Aproveitem isso ao seu favor, seja em linguagem, seja em MO, seja em fluência, seja em voz, seja em áudio. Áudio, vamos lá, né? Porque senão parece que eu só puxo sardinha pro meu lado. Pessoal, tá viciado em fone de ouvido, ainda mais agora que não tem fio, né? Você vai caminhar com um fone de ouvido, você vai na academia que já tem a música ali, você põe o seu fone de ouvido com a música mais alta ainda. Às vezes você tá na sua casa, tem alguém assistindo TV, você quer fazer outra coisa, ouvir outra coisa, você põe o fone de ouvido e senta ali no sofá com a pessoa assistindo TV e você aumenta o volume e intensidade, né? Vamos falar certo que estamos entre fones, aumenta a intensidade ali do seu fone para você conseguir ouvir o que você quer. Então, infelizmente, a gente vai ter bastante problema auditivo no futuro. As pessoas estão vivendo mais, estão tendo mais qualidade de vida. Então, a área da fono que trabalha com idosos também é uma área muito forte. Bora, fono, bora que a gente tem um mundo. Foca no que você gosta, né? Uma pessoa que falou, sou da MO e fala, tô focando só nisso. Foca no que você gosta. É muito melhor. O que você prefere, né? Você prefere num generalista ou no especialista? Depende. Você vai no generalista primeiro, porque às vezes você não faz a mínima ideia do que é. Ele vai olhar aquele todo e vai te direcionar para o especialista. Aonde você for, não quer estar. Não tem certo ou errado. Só que o especialista normalmente é mais valorizado porque ele vai aprofundar, né? O generalista normalmente acaba cobrando um pouco menos porque ele é generalista, certo? Mas se você for um super generalista, você atender super bem, você resolver o problema que aquela pessoa não fazia a mínima ideia do que é, e mesmo assim encaminhar depois para o especialista terminar o que você começou, é muito válido também. É que eu vejo, eu estudo que os especialistas são mais valorizados. Mas assim, para mim o que mais pega entre ser especialista e generalista é dar conta do recado, sabe? A não ser que você seja um generalista que tem consciência que você pega as coisas mais básicas, que você sabe atender e o que aprofundar mais você encaminha, para você também não ir aonde você não sabe atender muito bem, porque não tem como o ser humano atender todas as áreas muito bem, não tem como, a gente é um só. As áreas da fono são muitas. Daí o pessoal aqui tá falando das áreas. Outra coisa, uma fono aqui, Helenice, tudo bom? Falou da parte de distúrbios do equilíbrio, né? De reabilitação vestibular. Reabilitação vestibular também, infelizmente, tá piorando muito, viu? Pessoal, agora final do ano, recebi várias ligações de pessoas me pedindo orientação e se eu atendia ou se eu podia encaminhar para alguma fono de reabilitação vestibular. Eu não atendo reabilitação vestibular, mas é uma área muito bacana, viu, para se atender. Infelizmente, as pessoas estão tendo mais tontura, vertigem e
sabe? Eu desconfio que tem a ver com isso também, ó. Agora eu só desconfio, porque eu não sou nem da área. Quem é da área pode me falar se eu tô viajando ou se faz algum sentido. Mas essa coisa de visão rápida, sabe? Que nem quando a gente tá no carro sentado atrás e dá um pouco de ânsia porque você tá olhando o lateral, porque tá passando muito rápido. A gente faz isso com o celular. A gente fica vendo um monte de imagem rápido. Eu acho que isso é uma das coisas que tá deixando o pessoal mais enjoado, com problemas aí para essa área, viu? Quem for da área, depois me conta se faz algum sentido. E fica uma dica, vai que eu também tô ajudando vocês a pesquisarem alguma coisa aí, né? Eu acho que faz sentido, viu, gente? E aí? Já tinham pensado nisso? Em como a nossa área é rica e só a gente tendo consciência disso pra gente se valorizar? Se você não valoriza o tanto que a Fono entrega, você não se valoriza. Ok? Já falamos bastante coisas aí que são tendências. Outra coisa que eu anotei aqui para vocês é a questão de personalizar o seu atendimento. Também é um investimento que as pessoas têm mais, até pela facilidade da tecnologia. Então, antes, tirar uma foto profissional, né, na época dos nossos pais, a gente não via muito isso, era só quem era muito famoso ia tirar uma foto para revista, sei lá, não tinha muito isso. Hoje não, hoje todo mundo tem uma foto bonitinha. Isso, cinetose, isso mesmo. Todo mundo tem uma foto bonitinha na internet, né? Todo mundo consegue, a própria pessoa, tirar uma foto bacana. Então, assim, não é só a foto, lógico. A foto é muito pequeno perto de quando você pensa na sua imagem, mas é uma tendência. A gente percebeu muita diferença do pré-pandemia para frente, né? Desde que começou a pandemia para frente, porque as pessoas foram obrigadas a ir para o online e a investir mais nisso. Então, pensem nas vitrines de vocês, alinhadas com quem vocês são, porque eu já fiquei, acho que uma live inteira só falando disso. Cuidado também para não se colocar em caixinhas. Seja quem você é e aumente a sua performance, ok? Não vista máscaras, porque eu conheço e eu atendo pessoas que acabaram vestindo máscaras e tiveram problemas. Em que sentido, Lu? Ela se colocou ali numa persona que não era bem ela vestiu um personagem porque ela achou que assim ia dar mais certo a carreira dela e começou a ter problemas de depressão, de ansiedade, porque chega uma hora que não conecta, não dá mais para fingir. Então nem comece, seja você mesma, alinhe a sua imagem com quem você realmente é, que as coisas dão certo, porque você é especial. Você tem uma coisa aí dentro de você que é só sua. Ninguém mais é igual a você. Já parou pra pensar nisso? Nem se tiver um irmão gêmeo, a voz dele não é igual à sua. Se a gente pôr lá as ondas acústicas, tem diferença. Isso é sensacional. Nossa digital é única. Nossa personalidade é única. Então, use o que você tem de bom ao seu favor e seja um excelente profissional. O que você percebe que não tá tão bom, vá desenvolver. Porque, graças a Deus, a gente consegue desenvolver o que não tá bom. Primeiro, a gente tem que enxergar. Segundo, a gente tem que ter humildade para falar, poxa, isso não tá bom. Então, eu vou atrás de melhorar. Procure pessoas que já estão à sua frente, pessoas que já passaram pelo que você passou, porque foi isso que eu fiz. Eu saí fazendo um monte de curso com pessoas que já estavam à minha frente, porque com pessoas que estavam igual a mim não ia adiantar muita coisa, não é? A gente tem que pegar a experiência de quem já fez para que a gente encurte o nosso caminho. E isso foi um dos pontos que me facilitou muito a vida, porque eu não fiquei ali só levando na cabeça nos achismos. Eu, lógico que levei na cabeça, né? Porque ninguém só acerta na vida, mas eu percebia que uma coisa não deu certo e ia procurar quem sabia daquilo para eu fazer um curso, para eu estudar um livro, para eu fazer uma mentoria, sei lá o que, mas eu ia atrás. Por quê? Porque são erra, até morrer a situação, até você falir, até o seu consultório não dar certo, até você falar, meu Deus do céu. Cuidado, tá? Para não perder muito tempo ali, dando murro em ponto de faca, como dizem. Seja uma pessoa emocionalmente inteligente. Percebeu que tá muito ansiosa, que o negócio tá dando errado? Se acalme e vá atrás de resolver. Foco em sempre resolver, ok? Ok, então personalizar o seu atendimento é deixar com a sua cara, é pegar todos os conhecimentos que você tem e empacotar e montar para algo que você vê que dá mais resultado. É muito triste quando você faz um curso e depois nem aplica. Aprenda a aplicar tudo que você aprende. Aprendeu no curso, já põe ali no seu consultório. Aprendeu, coloca. Vai montando o seu método, que é o que eu fiz.
e de repente pega um método pronto de quem já fez e deu certo e depois com o tempo você põe ali a sua carinha, né? A sua pimentinha, o seu tempero, a sua cereja, porque tem que ter a sua cara. Você vai fazer da melhor forma que você é capaz de fazer, vai ser diferente. A gente pode assistir o mesmo conteúdo de palestra, 50 palestrantes dando a mesma palestra, eles podem ter estudado a mesma coisa, eles podem ter combinarem de passar os mesmos slides, não vai ser igual, porque cada um é diferente. E o brilho tá em você ser quem você é, respeitando a sua essência e alinhando aí para que você tenha sucesso, ok? Então, se eu tenho uma mensagem importante isso nem entra só em tendência, né? A tendência é o personalizar o atendimento, mas para dar certo e se personalizar, não é ficar, minha paleta de cores é tal, então eu não posso sair da risca. Nós somos seres humanos. Tem dia que a gente quer usar tal cor, tem dia que a gente quer usar tal cor, tem dia que você quer mais cor, tem dia que você quer ficar mais neutro. Respeita isso. Se quiser dentro disso pôr na sua paleta porque você quer, tá tudo bem, você faz o que você quiser. Só cuidado para não se colocar em caixas fixas que te prendam e que não vão deixar você expor o que você quer expor. Faz sentido para vocês? Networking. Networking, desde que o mundo é mundo, ele acontece, ele é importante. A diferença de agora para a geração dos nossos avós é que a gente tem WhatsApp, a gente tem Instagram, a gente tem LinkedIn, a gente tem YouTube, a gente tem grupos, enfim. Tudo que acontecia antes, num jantar entre amigos, num evento da cidade e tudo mais, ainda acontece em jantar em eventos, só que agora acontece muito em grupo de WhatsApp, em grupos de curso, em Instagram, trocar figurinha com alguém no Instagram. Então, aproveite a tecnologia ao seu favor. Use as redes para se conectar com pessoas alinhadas. Pare de seguir só coisa boba. Vai seguir pessoas que falam coisas que vão te ajudar no seu crescimento pessoal e profissional. Eu tô falando de profissional aqui porque é para isso que eu vim aqui. Mas pro pessoal também, porque você é um ser só. Você não é uma caixa profissional e uma caixa pessoal. Quanto mais você desenvolver o seu pessoal, melhor fica o seu profissional e vice-versa. Uma coisa ajuda a outra. Então, vão atrás sempre de um networking, buscando pessoas alinhadas, que um aprenda com o outro, que tem uma troca bacana. Perde tempo com bobagem, não. Tô cansada, quero, sei lá, assistir vídeos. Eu adoro cachorrinhos, assim, essas coisas que são gracinha, né? Então eu vejo lá uns vídeos de cachorrinho, dou risada, faz parte. A gente não é, nossa, só trabalho, não é isso que eu tô falando. Só não fica 3 horas fazendo isso, né? Deixe o seu dia produtivo, faça coisas que você aprenda, que você se sinta bem. Quando a gente tá bem, a gente emana que a gente tá bem pro nosso paciente. Às vezes ele chega aqui na porta, ele não tá num dia legal, ele passou por alguma situação difícil. E você estando bem, você muda essa energia, ele já sai outra pessoa. Então o nosso papel é muito maior do que simplesmente ele chegar, a gente passar uma técnica, por melhor que seja, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Não é isso, né? Nosso propósito é muito maior. Nosso propósito é mudar vidas, melhorar vidas. Eu penso assim, ser um pontinho do bem naquele dia da pessoa. Então, cada um que entra aqui no meu consultório, eu falo, Deus, me ilumina aqui para eu fazer um bom atendimento, que eu seja um pontinho de luz na vida dessa pessoa, que eu melhore as condições dela, tanto no meu papel como fonoaudióloga, mas que também ela saia melhor, mais leve, mais feliz, né? Se ela quiser falar sobre algum assunto enquanto eu tô fazendo os massageadores, eu deixo ela falar, desde que não atrapalhe o atendimento, é até bom para ela, às vezes é aquele momento que ela conversa com alguém, ok? Muito bom. Alguma dúvida, pessoal? Já deu meu tempo. Que bom, vi várias carinhas conhecidas aqui, outras carinhas novas, todos bem-vindos. Então é isso. Fiquem atentos sempre ao que o conselho fala, fiquem atentos às notícias, sejam fonos engajados, que estão sempre conhecendo coisas novas. Às vezes uma coisa que parece que não tem nada a ver com a fonoaudiologia, quando você foi ver, você já deu link e você linkou as coisas e daquilo saiu alguma coisa legal para fono. E quantas vezes eu fiz isso? Fui estudar coisas de educação física, fui estudar coisas de fisioterapia, fui estudar massoterapia, fui estudar medicina chinesa, fui estudar um monte de coisa que às vezes meus amigos olhavam e falavam, o que você está estudando isso, Luísa? Você inventa cada coisa. Por quê? Porque isso me ajuda.
Eu vou trazendo o que faz sentido, o que tem embasamento científico sempre, mas isso ajuda o meu paciente. Ele não é só o diagnóstico dele, ele é muito mais do que isso. Ele é um ser humano passando por várias questões aí, e que a voz está respondendo a essas questões de alguma forma, por exemplo, né? Às vezes sua área é outra. Investir em educação continuada, eu não sei se isso aconteceu com você. Eu não gosto de ficar falando pandemia toda hora, mas infelizmente ela foi um marco, né? Na pandemia, a gente começou a fazer muito curso online. Então, isso fez com alguns sonhos nossos, que antes eram mais impossíveis pela distância física, passaram a ser possíveis, porque esse pessoal que antes só fazia curso presencial, às vezes em outro estado ou até outro país, começou a fazer online e você pode ter acesso. Agora que já passou essa época de boom, a gente já está acostumado com isso. Então aproveite o mundo online a seu favor para otimizar o seu tempo. Então, ao invés de você ter que ir, eu vou dar um exemplo, né? Eu estou no interior de São Paulo, ao invés de eu ter que ir até São Paulo para fazer um curso, muitas vezes eu consigo fazer grande parte dele online e eu vou para a parte presencial. Olha que bênção, olha que maravilha! Olha como a tecnologia, ela é boa quando a gente sabe usá-la bem, certo? Então, tudo isso é tendência. Bora, fonos, vamos nos apropriar da nossa área, vamos nos apropriar, vamos nos valorizar, vamos usar a tecnologia ao nosso favor, vamos sempre pesquisar, vamos sempre pensar fora da caixa, porque pensando fora da caixa, nós podemos, inclusive, ser uma fono aí inovadora que vai trazer novidade e que vai ajudar ainda mais a fonoaudiologia. Vamos pensar sempre de maneira próspera, sempre um ajudando o outro. Eu nunca perdi nada por ajudar os meus colegas, nunca, pelo contrário. Eu só recebo energia boa disso. Então essa classe é uma classe muito bonita, que entrega muito. E quanto mais um ajudar o outro aí nesse processo de crescimento, mais a nossa classe será valorizada, certo? Um abraço a todos. Quem tiver pergunta, eu vou para a caixinha. Até mais, pessoal. Vejo vocês na quinta. Tchau, tchau.